Então, vamos agora para o exemplo 2, exemplo 3, no caso. Esse exemplo aqui vai ser abordado função na economia. Tá? Então, custo, receita e lucro, a gente pode tratar isso como sendo função. Então, uma siderúrgica fabrica pistões, né, para montadoras de motores automotivos. Né? O custo fixo mensal de 950 inclui conta de energia elétrica, de água, impostos, salários e etc. Existe também um custo variável que depende da quantidade de pistões produzidos, sendo a unidade, né, 41. Então, considerando que o valor de cada pistão no mercado seja equivalente a 120, monte as funções custo, receita e lucro. Né? Após isso, a gente quer saber o seguinte: calcule o valor do lucro líquido na venda de 1000 pistões. E quantas peças, no mínimo, né, precisam ser vendidas para que se tenha lucro. Né? Então, essa parte aqui a gente aborda depois. Vamos primeiro nos concentrar nessa aqui. Né? Então, a gente quer descrever a função custo, receita e lucro. Né? Já tem um custo fixo para produzir os pistões, independente da quantidade. Se vai ser produzido 1, 2 ou 3 ou 10 ou 1000, né? Sempre vai ter um custo fixo de R$ 950. No entanto, né, para cada pistão produzido tem um custo que varia, né, com a quantidade de pistão, que é de R$ 41. Né? Ou seja, se eu produzir um pistão, vai ser 950 mais R$ 41. 41 pelo custo adicional da produção de um pistão. Se eu produzir 2, vai ser 950 mais 41 mais 41, ou seja, 2 vezes 41. Então, isso aí seria a ideia para construir a função custo. Né? Então, eu vou chamar aqui de C de x como sendo, antes, né, de fazer isso, chamar aqui de x como sendo o número de pistões. Então, o primeiro que a gente vai encontrar aqui é a função custo. Que eu vou chamar aqui de C de x. Tá? Então, às vezes eu vou chamar a função de f, às vezes eu vou chamar de, dependendo do conceito, né? Normalmente, para tratar a função custo, a gente usa C. Então, como é que vai ser aqui a função C de x? Bom, para mim fazer aqui dois exemplos, se o x for igual a 1, se o x for igual a 1, qual vai ser o custo, né? Eu tenho um custo fixo de 950, né? Mais R$ 41 pelo preço, né, da produção de um pistão. 950 é o custo fixo e 41 porque eu produzi um pistão. E se fosse 2? Né? Se a quantidade de pistões fosse igual a 2? Né? Então, eu teria também aqui 950 mais, como foram 2 pistões, cada pistão adicional que eu produzi, eu tenho um custo adicional de 41, então são 2 vezes 41. Né? Se o x for igual a 3, então eu tenho um custo fixo, 950, mais 3 pistões, 3 vezes 41. Então, de modo geral, né, se eu quiser saber o custo, né, isso aqui seria, por exemplo, vamos voltar aqui, isso aqui seria o custo de um pistão, aqui seria o custo de 2 pistões, e aqui seria o custo de 3. Então, de modo geral, uma quantidade x de pistões, a função que iria descrever vai ser 950 mais x vezes 41. Né? Isso aqui eu posso escrever como sendo, reescrevendo de outra forma, né, como sendo 41x, né, mais 950. Então, a função custo é essa. Né?
Então, a função custo é C de x igual a 41x mais 950. Então, pessoal, essa aqui é a nossa função custo, né? Então, vejam aí o valor fixo do custo, o valor fixo para produzir os pistões, que é 950, e aqui mais o valor variável, que varia com a quantidade de pistões produzidos, tá? Então, vamos agora ver a função, a receita, né? Qual é a função receita? Função receita, né? Que a gente vai denotar por R de x. Essa aqui é um pouco mais simples e mais direto, porque aqui no problema diz o seguinte, ó. Considerando que o valor de cada pistão no mercado seja equivalente a 120, ou seja, cada pistão custa R$120. Então, se você quer vender uma quantidade de X, então a receita vai ser 120 vezes X. Então, essa aqui é mais direto. Então, a receita vai ser 120 vezes X. Certo? Bom, e a outra é a função lucro, né? O outro problema lá, função lucro. Então aí, como é que a gente calcula o lucro de algum produto? A gente simplesmente faz a diferença entre a receita e o custo, né? Então, como a gente já sabe qual é o custo de produção do pistão e a gente já sabe qual é a receita para produzir uma certa quantidade de X, então o lucro vai ser quem? Simplesmente a receita menos o custo de X pistões, né? Só que a receita é quanto? 120 X. E o custo? O custo a gente calculou aqui em cima, isso, né? 41x mais 950. Então, o custo é 41x mais 950. Então, resolvendo isso, nós vamos ter o quê? 120 aqui x, né? Menos 41x menos 950. Então, resolvendo isso aqui, nós vamos ter o quê? É 79, né? X menos 950. Portanto, qual é o lucro, né? Portanto, o lucro vai ser, que a gente vai chamar, estou chamando de LX, LX, né? 79x menos 950. Né? Então, esse aqui é o lucro. Então, essa é a função lucro, né? Que é a função lucro que a gente obteve, a função receita e a função custo. Então, vamos aqui na parte final do exercício. A parte final diz, calcule o valor líquido na venda de 1.000 pistões e quantas peças, no mínimo, precisam ser vendidas para que tenha lucro, né? Então, vamos calcular aí qual seria o lucro líquido na produção de 1.000 pistões. Basicamente, aquela segunda parte ali, colocar aqui isso aqui simplesmente é quando a gente considera o x igual a 1.000 pistões. Então, a gente quer saber o lucro, né? Então, a gente vai aplicar na lei aqui, né? Que está descrevendo o lucro. Então, o L de 1.000 vai ser igual a 79 vezes 1.000, né? Menos 950. Né? Então, o lucro de 1.000 pistões é igual a 79.000 menos 950. Então, o que a gente obtém aqui é que o lucro
com a venda de 1.000 pistões é igual a 78.050, né? Reais. Vou colocar aqui. Isso aqui seria o lucro com a venda de 1.000 pistões. A segunda parte do exercício quer saber, basicamente, é quando eu vou ter lucro. Ou seja, qual é a quantidade mínima, a quantidade mínima que eu devo vender de pistões para eu poder ter lucro. Quando é que eu tenho lucro numa situação dessa, né? Se eu tenho receita e tenho custo, quando é que eu tenho lucro? Quando a receita for maior que o custo, né? Então, se eu tenho que a receita é maior que o custo, eu tenho o lucro, né? Então, a parte final do exercício, né? Dividir aqui também por essa linha. Então, temos lucro, né? Quando a receita for maior que o custo. Então, qual é a quantidade mínima de pistões que eu devo vender para me ter lucro, né? Então, basicamente, a ideia aqui é simplesmente eu substituir. Qual é a receita? A receita, então eu tenho que ter aqui R de X maior que o custo, né? Ou seja, a receita tem que ser maior que o custo. Então, qual é a receita? É 120 vezes X. E o custo é 41x mais 950. Então, aqui a gente pode passar aqui para o outro lado trocando de sinal. Isso é a mesma coisa que 120x menos 41x maior que 950. Né? E daí a gente vai obter que 79x é maior que 950. Daqui a gente consegue obter o quê? Que o x é 950 dividido para 79. Né? Bom, aqui vai dar aproximadamente 12. Tá? Essa divisão aí dá aproximadamente 12. Então, a quantidade mínima de pistões que eu devo vender, né, que a empresa deve vender, no caso, que deve ser vendido, né? Ter lucro. Para a gente poder obter lucro, é 12. Essa aí é a quantidade mínima. Tá? Então, aí a gente finaliza esse exercício. Né? E aqui, no exemplo 4, são mais outros exemplos de funções. Né? A gente tem a função raiz quadrada, a função sobre x, funções polinomiais, tá? Que são conhecidas funções polinomiais. Elas vão aparecer durante o curso. Tá bom? Então, isso aqui é o que eu queria apresentar, o conceito de gráficos e funções. Tá? Então, aqui temos mais um exemplo, né, de funções que vão aparecer durante o curso. Funções polinomiais, função sobre x, função raiz quadrada. Tá? Então, esse aqui, para finalizar esse vídeo, né, que esses são a parte inicial do conceito de funções, que são os objetos que nós vamos trabalhar nesse curso.